Olá, muito boa tarde. Segunda-feira, 4 de novembro, o Manchetes Noticidade está no ar. Polícia prende o suspeito de roubar um carro em Sorocaba. Andréia Trevisan tem os detalhes. Gustavo Bernardes Vieira, de 22 anos, foi preso por roubar um veículo no dia 25 de setembro. 33 dias depois, o mesmo carro foi envolvido em um acidente com morte. Eu converso agora com o Urban Filho, que é delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba. Neste carro, quem estava na hora do acidente? Tão logo esse fato lamentável ocorreu, a polícia acabou fazendo uma investigação no sentido regressivo. A partir do roubo ocorrido em setembro, nós conseguimos identificar os seus autores. Trata-se da pessoa de Gustavo e o seu irmão, o adolescente infrator. Para tanto, nós representamos junto ao Poder Judiciário da comarca pela expedição da prisão temporária de Gustavo, a qual foi devidamente cumprida, e pelo mandado e pela expedição do mandado de apreensão do adolescente, que se encontra foragido. Passados aí aproximadamente 33 dias, esse fato lamentável com a morte do autônomo. E no interior do veículo encontrava-se o irmão de Gustavo, o adolescente infrator, realizador do roubo propriamente dito, além de outros 2 adolescentes, os quais fugiram, não obedecendo ao sinal de parada da Polícia Militar. Esses adolescentes já praticaram vários crimes, pelo que a polícia já observou. Eles guardam entre si relação na prática criminosa. São pessoas que são jovens, que de uma forma ou de outra já estiveram envolvidos com o tráfico de entorpecentes, com o porte ilegal de arma, com receptação de veículo roubado e até com roubo de veículos. No entanto, Gustavo responde somente por roubo. Exatamente, ele não participou dessa fuga que culminou com a morte do autônomo. Obrigada pelas informações. O adolescente de 16 anos continua foragido. O homem suspeito de ter matado o sogro e jogado o corpo em um poço foi preso hoje em São Roque. O caso aconteceu na semana passada. Segundo a polícia, a mulher da vítima teria matado o marido com a ajuda da filha e do genro no bairro Pavão. As 2 mulheres estão detidas na cadeia de Votorantim. Um sargento da Polícia Militar de Itupeva foi morto neste fim de semana durante troca de tiros no bairro Santa Elisa. A PM teria abordado 2 veículos que estavam parados em frente a um mercado onde existem caixas eletrônicos, quando suspeitos tentaram fugir. Houve troca de tiros e o sargento de 41 anos foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. 3 suspeitos foram presos nesta madrugada e outro, que também foi atingido, permanece internado sob escolta em um hospital de Amparo. Outros 3 suspeitos continuam foragidos. E o corpo de um jovem de 16 anos foi encontrado no bairro Newton Torres, em Sorocaba. De acordo com a polícia, ele tinha 8 perfurações por tiros. Foram apreendidos um celular, documentos e uma munição. O autor dos disparos ainda não foi encontrado. Foi enterrado neste domingo o corpo do músico atingido por um carro dirigido por um homem que fugia da polícia neste fim de semana em Sorocaba. As imagens de câmeras de monitoramento da Urbis registraram o momento em que o carro de luxo passa em alta velocidade na Avenida Antônio Carlos Comitre, no bairro Campolim. Logo atrás passa uma viatura da PM. Mais à frente, onde o sinal estava vermelho, ocorre a batida. Os estragos dão uma noção da força do impacto que matou Fausto Pará, de 21 anos. A Mercedes-Benz, aparentemente blindada, era dirigida por Romualdo Fernando Siqueira, de 34 anos. De acordo com o boletim de ocorrências, ele havia acabado de abastecer o carro neste posto. Não pagou os R$ 56 cobrados e fugiu. O homem que dirigia a Mercedes, Romualdo Fernando Siqueira Espinosa, chegou a ser internado no hospital regional, mas recebeu alta. Ele passou por exame de bafômetro que não constatou a ingestão de álcool, mas ainda foi submetido a um exame de sangue. Ele contou à polícia que tinha pego o carro da empresa em que trabalhava em Itapevi sem a autorização do chefe. Disse ainda que não tinha dinheiro para pagar pelo abastecimento. Como ele não pagou a fiança de R$ 50 mil, foi preso e encaminhado à delegacia de São Roque. Nesta segunda-feira, deve ser trazido ao CDP de Sorocaba. O motorista deve responder por furto, direção perigosa e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E por conta de um problema mecânico, o motorista de um carro perdeu o controle da direção e bateu em uma casa no bairro Santa Cecília, em Pilar do Sul. Segundo a Polícia Militar, com o impacto, o veículo derrubou o muro e parte da parede da sala da casa. Por sorte, não havia ninguém no local. O motorista teve apenas ferimentos leves.
Uma escola municipal que fica no Parque Esmeralda, em Sorocaba, foi alvo de furto e vandalismo durante o fim de semana. Segundo a Guarda Municipal, 5 pessoas teriam participado do crime, sendo 2 menores. O maior foi encaminhado ao CDP de Sorocaba e os menores liberados aos pais. 2 pessoas continuam foragidas. Eles levaram objetos e alimentos. Por meio de nota, a Secretaria da Educação informou que as aulas foram mantidas normalmente nesta segunda-feira. E em São Roque, uma escola que fica no bairro Juca Rocha pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as salas da diretoria e da secretaria ficaram completamente destruídas. As salas de aula não foram atingidas, mas a estrutura está comprometida e as aulas estão suspensas até quinta-feira para análise da perícia. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso ou causado por um curto-circuito. E em Várzea Paulista, o guarda municipal que participou do combate ao incêndio de grandes proporções em um depósito de uma empresa recebeu alta do hospital. O depósito de produtos recicláveis no bairro Vila São Paulo pegou fogo na manhã de domingo. A maior parte do material virou cinzas. As chamas destruíram 3 carros do proprietário da empresa. O fogo foi controlado durante a tarde. A causa do incêndio é desconhecida. Durante o fim de semana, 2 homens realizaram um protesto em frente à Santa Casa de Sorocaba. Um deles subiu em um outdoor e o outro ficou no chão, acorrentado à estrutura. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles protestavam contra a falta de infraestrutura na saúde. De acordo com a polícia, não foi registrado o boletim de ocorrência e ninguém foi preso. Hoje é o último dia de vacinação contra o HPV em Itu. Renato Diniz tem as informações. Devem ser imunizadas as meninas que nasceram em 2002, moram em Itu e que tomaram a primeira dose da vacina. O papiloma vírus humano, HPV, é o principal causador do câncer de colo de útero, que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, é responsável pelas mortes de 4.800 pessoas por ano e é o segundo tipo de tumor mais frequente no Brasil. Na segunda-feira, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, em todas as unidades básicas de saúde da cidade. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação. Segunda-feira é de tempo fechado e com possibilidade de chuva a qualquer hora na região. Em Sorocaba, a máxima hoje não passa dos 25 graus. Veja como fica a previsão em outras cidades. Em Piedade, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Capela do Alto, a máxima chega aos 24. Jundiaí tem mínima de 17 e máxima de 25. Em Itapetininga, a máxima não passa de 23 graus. Esporte, a Liga Sorocabana de Basquete venceu o Paulistano. E a vibração da torcida precisou ser redobrada nos playoffs do Paulista. Entenda na reportagem de João Neto e Renato Diniz. O adversário é forte. O paulistano venceu as 2 primeiras partidas na capital, uma delas por 30 pontos de diferença. Mas preste atenção no otimismo das arquibancadas. Quando ama o time, ama o esporte, a esperança não morre nunca. Tem que ir com raça, tem que ir com coração. Tô bastante confiança. Os torcedores estavam certos. Na terceira partida dos playoffs, realizada no sábado, a LSB de branco começou atrás no marcador. No segundo tempo, tomou a dianteira. A torcida fazia pressão sobre o adversário, principalmente nos ex-jogadores da casa, como Kenny Dawkins e Desmond Holloway. O paulistano passou a perder cestas fáceis e a liga venceu com 13 pontos de vantagem. O jogador Thiago destacou a marcação. Nosso forte desde o começo do campeonato foi defesa e contra-ataque, então a gente tem que se empenhar, focar totalmente na defesa e o ataque vai sair naturalmente. Com a vitória do sábado, a Liga impediu que o paulistano vencesse a terceira partida necessária para avançar para as semifinais. Assim, forçou a realização de um 4º jogo em Sorocaba no domingo. A equipe sorocabana jogou de uniforme amarelo e com a mesma determinação. Novamente, a vibração da torcida interferiu nas jogadas. Com um começo de jogo disputado, a LSB virou o placar no terceiro período, depois de um erro do paulistano. Daí para frente, a decisão foi ponto a ponto, erro a erro, acerto contra acerto. Enfim, um jogaço que no tempo regulamentar terminou empatado em 81-81. Na prorrogação, a vitória veio por um pontinho, 97-96, para a festa no ginásio municipal.
Para mim, acho que foi um dos jogos mais bonitos do Campeonato Paulista. Eu acredito nessa equipe. Fomos até o fim. Maravilhoso. E o jogo decisivo contra o Paulistano é amanhã, às 8 da noite, na capital. Quem vencer, avança para as semifinais. Boa sorte, equipe de Sorocaba. E você pode participar dos nossos telejornais. Envie sua sugestão de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com todos os gols da rodada no Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.